Um oferecimento Tony Veículos. Carro é aqui. E Arco-Íris Restaurante. Descubra a perfeita harmonia entre a natureza e a gastronomia. Hoje, nossa viagem é para uma das cidades mais jovens do Vale do Paraíba. No Guia Básico você vai conhecer os melhores lugares para se hospedar e comer o melhor da região. Já no quadro Tá Escrito, a gente descobre como a cidade passou de fazenda a ponto turístico conhecido como Charme da Serra. E no Vale a Pena Visitar de hoje, um passeio ecológico pela natureza da cidade. Também tem o Só Quem é do Vale Sabe com a Bia, experimentando delícias da Chef Anouk que vai adicionar tempero a memórias afetivas. Qualquer época do ano é a época perfeita para conhecer o artesanato que só tem aqui. Ainda nessa linha, se você é apaixonado por arte, as dicas da Bia de ateliês para visitar. E você já sabe como a gente fecha esse programa, com fé e música boa. Vem com a gente para Santo Antônio do Pinhal? Então vambora! Quem sabe a sua próxima fuga não seja para Santo Antônio? Então se joga comigo, não vale a pena conhecer. Se for para Campos do Jordão, estenda seu passeio mais um pouquinho e conheça Santo Antônio. Você pode acessar a cidade vindo da Dutra ou da Ayrton Senna, seguindo depois pela SP-123 até Campos do Jordão e finalmente pela SP-46 até Santo Antônio do Pinhal. Vindo do Rio de Janeiro, caminha pela Dutra até Taubaté, depois utilizar a Floriano Rodrigues e rodovia Deputado Francisco Cândido até Campos do Jordão, uma distância aproximada de 270 km. Ok, você chegou na cidade, agora o papo é sobre hospedagem. Nós escolhemos ficar na Velim Pousada César. É uma pousada cheia de tradição e oferece uma hospedagem rústica, charmosa e acolhedora no coração da Serra da Mantiqueira. Suas acomodações são confortáveis e com aquecimento, algumas com varanda com vista para piscina ou jardim. Além do café da manhã, você pode pedir comidas do cardápio ao longo do dia. Outras opções na cidade são a Pousada Lelier, o Hotel Harmonia Santo Antônio e o Hotel Quinta dos Pinhais. A alimentação ficou por conta do grupo Arco-Íris. No restaurante Arco-Íris nós comemos o melhor da truta da cidade, com uma vista exuberante para um lago ao som da cachoeira ao fundo. À noite, com a mesma qualidade gastronômica, mas na Praça da Rodoviária, nós jantamos na Torre do Pinhão. Outra opção do mesmo grupo é a cervejaria Araucaim. Assim como muitos lugares no Brasil, Santo Antônio começou como um bairro, foi emancipada e hoje é o charme da Serra da Mantiqueira. Eu estou aqui com o Zildo, que vai nos contar tudo o que está escrito na história da cidade. O que hoje conhecemos como Santo Antônio do Pinhal foi no passado um bairro de Pindamonhangaba. Foi chamado de bairro do Pinhal, devido à quantidade de pinheiros, que Pinhal é o coletivo de pinheiros. Em 1861, com a criação da freguesia, mudaram o nome do bairro. Houve a doação para o Santo Antônio, na capela do bairro do Pinhal, e posteriormente Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio começa como um caminho de passagem a partir de 1811, quando foi aberto um caminho entre as duas capitanias. Os tropeiros da época são os caminhoneiros de hoje. Eles levavam para o vale o que não tinha aqui e traziam do vale o que tinha aqui. E assim começa um movimento da região, um movimento de pessoas indo e vindo. E com esse movimento começa de novo o povoamento. Povoamento de pessoas que vinham, paravam, começavam a buscar modos de vida, aqui começavam a plantar cereais, fumo, café e começa o comércio na região, movimentando o sul de Minas para o Vale do Paraíba, em especial Taubaté e Pindamonhangaba. Santo Antônio tem algumas datas meio confusas, então a freguesia ela é da lei número 2 de 23 de março de 1861, freguesia, pertencente a São Bento do Sapucaí. Como cidade, ela se dá no dia 26 de janeiro de 1960, através de um processo de emancipação que durou um bom tempo no Supremo Tribunal Federal. Com a criação do município, através de uma lei criada no estado de São Paulo que permitia a criação de novos municípios, o município se emancipou,
Aí vem a criação do ponto turístico Santo Antônio do Pinhal. Começaram a procurar na época o que seria mais interessante. Santo Antônio foi um grande produtor de diversos gêneros, até por causa disso que os japoneses vieram para cá na década de 20. Pensaram no Pico Agudo. Pico Agudo é um monte, né? Uma montanha que tem um pico agudo, por isso o nome, né? E ele tinha 1.700 metros de altitude, com uma visão de 360 graus. Então resolveram fazer uma estrada, no mandato do João Batista da Mota, prefeito, e inauguraram às pressas o Pico Agudo, né? Houve até uma missa solene no alto do Pico Agudo, para poder dar como garantia ao estado de São Paulo um ponto turístico. E esse ponto turístico foi o que favoreceu ou permitiu que Santo Antônio se transformasse em estância. A colônia japonesa de Santo Antônio do Pinhal, ela começa em 1929, quando chegaram as primeiras famílias no bairro Renópolis. E aqui eles formaram a colônia japonesa do Renópolis, de Santo Antônio do Pinhal. Se eu não me engano, foram 200 famílias que vieram para cá. E aqui eles começaram, como são mestres em trabalhar com a terra, começaram a mexer com a terra. Mexendo na terra, eles descobriram diversos artefatos líticos, como cuias, pilões, machadinhas, urnas funerárias, cerâmicas, mas na época eles não sabiam bem o que era. E isso prova que antes do povoamento, de fato, de Santo Antônio do Pinhal, os puris e coroados já habitavam a região. Após 2005, com essas melhorias de administrações anteriores, fizeram que a cidade crescesse, melhorasse, tanto para os turistas quanto para os pinhalenses. Isso fez com que, de ano em ano, mais pessoas venham para Santo Antônio do Pinhal. Um pouco mais da história da cidade, que além de ser um charme, carrega consigo a responsabilidade de manter a cultura e o clima de Mata Atlântica. Mais do que moradores, os pinhalenses são guardiões desse paraíso climático. E no próximo bloco vamos te mostrar lugares que vale a pena visitar e não podem ficar de fora do seu itinerário. Já pulou de paraglider? Vamos descobrir juntos depois dos intervalos comerciais. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club, um refúgio automobilístico exclusivo que une adrenalina e lazer familiar de maneira incomparável. Imagine poder desfrutar de toda a infraestrutura de um clube e ter a comodidade de um loft moderno e uma garagem privativa, tudo isso cercado pela beleza da Serra da Mantiqueira. Com uma pista de quase 3 quilômetros, seguindo os padrões de homologação da FIA, L. e um kartódromo com várias opções de traçado. Além da pista, o complexo oferece um mall de 10.000 metros quadrados com restaurantes, bares, uma concessionária de veículos e diversas outras opções. Para relaxar, o clube de lazer possui uma deslumbrante piscina natural, quadra de beach tênis, churrasqueiras, academia moderna e um spa completo. Localizado na região privilegiada de Tremembé, a apenas 80 minutos de São Paulo e 20 minutos de Campos do Jordão, o Mantiqueira Speedway Club redefine o conceito de viver com paixão. Com realização do Grupo MDS, que se dedica a impulsionar a inovação e a excelência na construção. Cada detalhe do Mantiqueira Speedway Club reflete essa filosofia, oferecendo um ambiente inovador e de alta qualidade para os apaixonados por automobilismo. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club. Venha fazer parte desse sonho e descubra o prazer de viver essa paixão. Vale a pena conhecer, está de volta hoje em Santo Antônio do Pinhal. Para você que chegou agora, ainda tem muito para acontecer, hein? Artesanato, gastronomia, ecoturismo, bom demais! Vem com a gente! Chegou em Santo Antônio e não sabe por onde começar? Não se preocupa que o Plínio, guia de turismo, fez um itinerário para vocês, mostrando tudo o que vale a pena visitar. O diferencial do turismo aqui em Santo Antônio é essa tranquilidade, essa possibilidade de você fazer os roteiros com calma e de diversas possibilidades de atrativos que atendem todos os tipos de público. Eu recomendo de 2 a 3 dias para fazer um roteiro com calma e conhecer os atrativos de uma forma bem cadenciada.
Bom, o roteiro básico para conhecer Santo Antônio do Pinhal, a primeira parada que eu recomendo é a Estação Eugênio Lefebvre, que faz parte da Estrada de Ferro Campos do Jordão. É um local histórico, que faz parte da Estrada de Ferro Campos do Jordão. E dentro da estação tem o Mirante da Santa, que oferece uma linda vista para o Vale do Paraíba, a cidade de Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé. E ao fundo tem a Serra do Mar. A próxima parada seria o restaurante Arco-Íris. É um dos locais mais bonitos de Santo Antônio. É um restaurante que fica dentro de um bosque, cercado por natureza. O salão do restaurante fica de frente para uma cachoeira e toda a outra parte do restaurante de frente para um lago. Terceira parada seria o Jardim dos Pinhais, que é o primeiro jardim temáticos do Brasil. Ele foi fundado em 2004. É a principal atração turística da cidade. Lá você percorre por mais de 10 tipos de jardins, com plantas e flores de diversas partes do mundo. Outro local que eu levaria pessoas para conhecer seria o Azeite Sabiá, que é uma produção local de azeite aqui em Santo Antônio, que nos últimos anos está entre as 10 melhores produções de azeite do mundo, premiado nos Estados Unidos e na Europa. A gente ficou entre os 10 melhores do mundo pelo concurso espanhol chamado Evolium e ficamos como o melhor blend do mundo na categoria blend com o nosso azeite. A cultura ela é algo muito recente para nós no Brasil, né? Sim. Então, esse poder ensinar as pessoas, mostrar um produto brasileiro feito com qualidade, mostrar que a gente pode fazer um produto, né, interessante para o público, ensinar como degustar um azeite, para mim é muito prazeroso passar toda essa experiência que eu adquiri aqui para as pessoas também. O melhor roteiro de aventura, participar das atividades de arborismo do único parque aqui de Santo Antônio do Pinhal, que fica aqui no Recanto do Pico, fazer trilhas com cachoeiras comigo, que tem variadas opções aqui para a gente passar por lugares lindos. Fazer um voo livre no Pico Agudo com Giovanni. Olha, aqui a gente ama a aventura, a gente ama a cultura, a história, mas um assunto que está bem perto do meu coração e que a Bia vai trazer pra gente no Só Quem é do Vale Sabe é a família. Matheus, hoje o quadro tá diferente, tá muito especial pra mim, um momento que eu nunca imaginei viver. Primeiro eu vou abrir a porteira da minha infância e levar meu avô para viver uma experiência comigo. Estou aqui com seu Salvador, meu avô, com seus 86 anos. E antes de viver a experiência que já já a gente vai mostrar pra vocês, eu quero saber um pouco mais sobre você, vô. Nascido e criado em Santo Antônio do Pinhal, o que fez você ficar aqui até hoje, vô? Então, eu nasci em Santo Antônio do Pinhal e eu amo Santo Antônio, então eu estou aqui até hoje. E vô, desde sempre você plantou? Qual foi sua relação com a plantação? Onde tudo começou? Então, eu comecei a plantar com 21 anos, né? E eu gostava de... Quer dizer, que eu já gostava de plantar, né? Eu comecei a plantar batata, né? E depois fui plantando. Tudo que dava certo eu plantava, né? E daí a gente fez a tiguera, daí a gente foi plantar mandioca, porque não tinha tiguera para plantar mandioca. Depois a gente foi plantar mandioca. E toda a vida eu gosto de plantar mandioca. Sou chonado por enxada, sou chonado por enxada. A enxada faz sucesso, deu do tempo de Adão e Eva. A enxada faz sucesso, deu do tempo de Adão e Eva. Eu com 86 anos tenho muita disposição. Amo o trabalho de todo o meu coração. Eu não sei até quando vou, só Deus sabe a razão. Sou chonado por enxada, a enxada faz sucesso, deu do tempo de Adão e Eva. Agora eu tenho uma surpresa pra você. Eu trouxe você num restaurante super renomado aqui da região e a chefe Anô que vai fazer um prato com a mandioca que você plantou e a gente colheu. A mandioca linda, fresca, fazer 2 receitas ainda. Ah, é? Olha, amor! Tá feliz? Estou feliz. O
restaurante foi uma necessidade. E hoje eu tenho famílias que estão comigo, eu tenho colaboradores que estão comigo há 18 anos. Então não é só mais a minha família, é a família de todos eles. Então aqui é uma grande família. E disso sai uma comida afetiva, que é feita com amor, tem laços de amizade, de carinho. E isso a gente leva para os nossos pratos. Eu tô fazendo um prato que remeta também a uma comida que ele goste, né? Então eu vou fazer um ragu de linguiça, mas não é qualquer linguiça, é uma linguiça de cordeiro. Então uma carne que de repente é diferente, porque não é tanto da nossa região. E aí eu vou fazer esse raguzinho de linguiça de cordeiro com creme de mandioca. E aí a mandioca que a gente escolheu lá, né? Vocês escolheram lá com ele. Então é uma comida que aquece, uma comida quente, poucos ingredientes, mas muito bem feito. O restaurante esse ano fez 24 anos, então tem gente que produtores que estão comigo há esse tempo todo. Meu produtor da Alcaixão está comigo há 26 anos. Então isso de você ter uma produção sua e valorizar o produto é muito forte na nossa cultura. E eu senti muita necessidade disso quando eu cheguei aqui. Ele não deve produzir para uma pessoa só, ele deve produzir para muitas pessoas. Ele não deve ser a vida toda pequena, ele deve crescer. Então é importante isso também. Nós que compramos, ter a consciência que eles têm que vender para bastante gente. Não, você não quer um produtor só para você. Eu amo Santo Antônio desde sempre. Criei todas as minhas filhas aqui, são 4. E é uma cidade tranquila, sossegada, tá perto de tudo. É passagem também para sul de Minas, é caminho, liga várias cidades, o clima é gostoso. Ai, que lindo! Aumentar a mandioca para ver se tá boa, o queijinho. Ó, o pinhão é daqui, o queijinho é daqui. Tudo daqui. Agradecer a comidinha. Muito obrigada, chefe Anuki, por proporcionar essa experiência para uma das pessoas mais importantes da minha vida. E quem quer conhecer Dona Pinha? Venha para Santo Antônio do Pinhal, porque aqui além de comida a gente vende amor, paixão, experiência. Vem pro Dona Pinha. Matheus, tá sentindo o cheirinho daí? Sabe do que eu senti o cheiro? Dessa fruta maravilhosa que eu vou comer agora no arco-íris. Fica aí que eu já volto, hein? Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club, um refúgio automobilístico exclusivo que une adrenalina e lazer familiar de maneira incomparável. Imagine poder desfrutar de toda a infraestrutura de um clube e ter a comodidade de um loft moderno e uma garagem privativa, tudo isso cercado pela beleza da Serra da Mantiqueira. Com uma pista de quase 3 quilômetros, seguindo os padrões de homologação da FIA, L. e um kartódromo com várias opções de traçado. Além da pista, o complexo oferece um mall de 10.000 metros quadrados com restaurantes, bares, uma concessionária de veículos e diversas outras opções. Para relaxar, o clube de lazer possui uma deslumbrante piscina natural, quadra de beach tênis, churrasqueiras, academia moderna e um spa completo. Localizado na região privilegiada de Tremembé, a apenas 80 minutos de São Paulo e 20 minutos de Campos do Jordão, o Mantiqueira Speedway Club redefine o conceito de viver com paixão. Com realização do Grupo MDS, que se dedica a impulsionar a inovação e a excelência na construção. Cada detalhe do Mantiqueira Speedway Club reflete essa filosofia, oferecendo um ambiente inovador e de alta qualidade para os apaixonados por automobilismo. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club. Venha fazer parte desse sonho e descubra o prazer de viver essa paixão. Voltamos com Vale a Pena Conhecer. Eu disse que ia ficar aqui só 2 minutinhos, mas 2 minutos não é suficiente para aproveitar esse lugar incrível e essa comida maravilhosa aqui no Arco-Íris. Mas calma aí, diretor, tô indo. Gente, eu tenho que trabalhar, viu? Até mais.
A economia criativa é um dos pilares de uma cidade que está pronta para receber um monte de gente. A Débora vai contar pra gente o quão importantes são os artesãos para uma estância turística. Sou Débora Murgel, presidente da Associação dos Artesãos de Santo Antônio do Pinhal, artesã também, e presidente da Associação Vida Silvestre. O Festival da Truta acontece todo ano, nós estamos na 7ª edição, e ele acontece sempre perto da Páscoa. Os comerciantes participam do festival, colocando pratos de truta durante o festival. Também a feira de artesanato junto com o festival. A Feira do Artesão é organizada pelo Fundo Social e pela Associação dos Artesãos de Santo Antônio do Pinhal, a Artesap. O Fundo Social, ele faz, junto com a associação, a decoração da cidade. Essa decoração é toda feita pelo Fundo Social, através da Claudete, que é a presidente do fundo, junto com os artesãos da Artesap. A cidade é enfeitada e isso atrai público para o município e, consequentemente, mais empregos e melhor qualidade de vida para a população. A Associação de Artesãos surgiu na necessidade de valorizar e incentivar o artesanato local. Existem vários artesãos que não tinham condição de vender seus produtos, não tinha local para vender. Então surgiu a associação e a prefeitura cede o espaço para a gente poder ter a loja para vender os nossos produtos. Santo Antônio do Pinhal é um município predominantemente rural. Então, os artesãos utilizam muito a matéria-prima que eles encontram na sua propriedade, como palha de milho, madeiras, galhos, flores. E então esse acho que seria um diferencial do artesanato de Santo Antônio, além da parte de reciclagem também. Convido a todos para virem conhecer Santo Antônio do Pinhal, uma cidade acolhedora e com artesanato e muita coisa gostosa, muito lugar gostoso para se conhecer e passear. E se a gente está falando de artesanato, vamos continuar no clima com as dicas da Bia de ateliês em Santo Antônio do Pinhal. Peças antigas com muita história aqui no Antiquário Le Bon Vivant. Se você curte antiguidade, não pode deixar de conhecer o Antiquário Le Bon Vivant. Tem peças incríveis, roupas, telefones e obras do artista Humberto de Oliveira. Super marcantes, um lugar cheio de história e charme. Madeira transformada em arte aqui no ateliê Simoni Manari. Com peças incríveis em madeira sustentável, como óculos e móveis lindos. As madeiras são de reflorestamento e reaproveitamento industrial, com kiri japonês daqui mesmo de Santo Antônio. Se você curte arte em madeira, vale muito a pena conhecer. Jardins de Barro, onde você pode comprar sua cerâmica, fazer a sua arte e ainda tomar um café. Um ateliê lindo em Santo Antônio do Pinhal, onde a Cíntia ensina a fazer a cerâmica na sua oficina em 2 horas. Dá para criar sua peça e levar para casa. Além disso, tem café no coador e bolo caseiro todo dia. A vibe do lugar é maravilhosa, super acolhedora, vale muito a visita. Mais uma vez, chegamos na minha parte favorita do programa, que é falar de Deus, falar de fé, falar de coisas que realmente edificam a nossa vida. E para conversar comigo hoje, eu tenho o pastor César. Seja muito bem-vindo, vale a pena conhecer. Amém, obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. E o que o senhor conta sobre a sua jornada de fé? Bom, eu me converti aos 20 anos e toda a minha caminhada cristã, a música sempre esteve presente, porque eu nasci numa família de músicos, né, de cantores. E a igreja foi uma oficina para mim, que me proporcionou muitas oportunidades e muito tempo para estudar, para crescer, para avançar. E agora, num tempo novo, compondo já há uns 3, 4 anos, fazendo canções autorais, também trabalhando num selo gospel, e nós estamos aí conquistando um novo tempo e experimentando muito favor de Deus para as coisas que estão acontecendo. É uma bênção, é incrível a gente experimentar o novo, né? Porque gera aquela sensação de andar sobre as águas, de não ter certeza assim, de como vai ser, mas olhando para Jesus a gente vai seguindo, a gente vai tocando. E você preparou uma canção para cantar aqui pra gente hoje, você pode falar um pouquinho dela pra gente? Sim, essa canção chama Bendito É, ela está inspirada em Salmos 19, eu tenho uma característica porque eu
Eu amo cantar a palavra de Deus. Hoje nós carecemos disso. As músicas precisam de uma base nas escrituras sagradas, até para poder fazer um filtro entre aquilo que é espiritual e aquilo que é muito sentimental, sem desprezar o teor poético que as canções têm. Claro. Então essa canção Bendito É, ela foi inspirada nas escrituras e ela é uma canção que exalta a Deus e valoriza a palavra do Senhor em nossas vidas, né? No nosso tempo de solitude, no nosso tempo devocional, nas nossas crises, nossas lutas, né? A música, ela é uma fonte muito forte, né, de ensinar teologia. Então aquilo que a gente canta, aquilo que a gente professa com os nossos lábios acaba se tornando convicções para a nossa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, e eu acho bem interessante a gente fazer música autoral realmente, né, de dar voz para o momento que a igreja está vivendo ali. A gente traduz muito. É verdade. Muita música traduzida hoje em dia. Hoje há uma inspiração muito forte, sempre houve, mas nesses anos, 5, 10 anos que estamos passando, a música internacional evangélica tem invadido o Brasil e muitos artistas gastaram sua energia e seu talento em fazer cover. É uma bênção poder cantar o que as pessoas cantam, sim, mas nós precisamos manter a nossa essência. Somos um povo brasileiro, temos uma raiz, temos uma cultura. Temos o nosso som. É verdade, nós precisamos dar vazão para isso, porque é isso que Deus nos deu. Né? Há um texto que diz que a gente não deve desperdiçar e nem desprezar a vocação que Deus nos chamou. Sim. E por que abrir mão então da música que Deus nos deu, que nasceu de dentro do nosso coração? É por isso que eu me esforço nas autorais. É isso aí, com certeza as vidas são abençoadas, né, através da sua obediência, né, em compor, em lançar essas músicas. E com música, como sempre, é como a gente encerra o nosso programa. Eu vou deixar vocês aqui com o Pastor César. Muito obrigado por estarem conosco mais uma vez no Vale a Pena Conhecer. Tua palavra é perfeita, restaura o meu coração, seu testemunho é fiel e verdadeiro, sabedoria para toda minha vida, minha vida. Um oferecimento Tony Veículos. Carro é aqui. E Arco-Íris Restaurante. Descubra a perfeita harmonia entre a natureza e a gastronomia. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club, um refúgio automobilístico exclusivo que une adrenalina e lazer familiar de maneira incomparável. Imagine poder desfrutar de toda a infraestrutura de um clube e ter a comodidade de um loft moderno e uma garagem privativa, tudo isso cercado pela beleza da Serra da Mantiqueira. Com uma pista de quase 3 quilômetros, seguindo os padrões de homologação da FIA, L. e um cartódromo com várias opções de traçado. Além da pista, o complexo oferece um mall de 10 mil metros quadrados com restaurantes, bares, uma concessionária de veículos e diversas outras opções. Para relaxar, o clube de lazer possui uma deslumbrante piscina natural, quadra de beach tênis, churrasqueiras, academia moderna e um spa completo. Localizado na região privilegiada de Tremembé, a apenas 80 minutos de São Paulo e 20 minutos de Campos do Jordão, o Mantiqueira Speedway Club redefine o conceito de viver com paixão. Com realização do Grupo MDS, que se dedica a impulsionar a inovação e a excelência na construção. Cada detalhe do Mantiqueira Speedway Club reflete essa filosofia, oferecendo um ambiente inovador e de alta qualidade para os apaixonados por automobilismo. Bem-vindo ao Mantiqueira Speedway Club. Venha fazer parte desse sonho e descubra o prazer de viver essa paixão.